Uma forma linda de louvar o nome do Senhor é adorar a Ele, glorificando com cânticos e louvores, sendo gratos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na minha e na sua vida. Tenha certeza que quando você adora, louvado seja Deus. Deus, Ele se alegra, porque foi para isso, aleluia, que nós nascemos, para adorar ao Senhor. Por isso, independente das situações, independente das circunstâncias, adore. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Repita, glória. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, foi para o seu louvor que Ele criou a mim, que Ele criou a você. Por isso adore, por isso glorifique, por isso exalte o nome santo do Senhor Jesus, sendo grato, aleluia, com cânticos de louvores ao seu nome. Pois a Bíblia vem dizer que eis que Ele está sincronizado, ou aleluia, entronizado entre os querubins. E a todo momento, a todo tempo, os querubins louvam e adoram, declarando que Ele é santo. Louvado seja Deus, aleluia. No reino dos céus Ele é declarado todo o tempo. Mas Deus, Ele quer ouvir também da sua criação, de mim e de você, o quanto nós somos gratos, o quanto nós adoramos. E não há forma melhor, aleluia, de agradecer. Não há forma melhor, louvado seja Deus, do que louvando, do que exaltando, do que glorificando, do que louvando e salmodiando na presença do Senhor Jesus. E quando Deus falou comigo grandemente acerca de ser grato, acerca de agradecer, aleluia, veio-me, Senhor, aleluia, esse louvor, que não há Deus maior, que não há Deus melhor. Ele é um louvor facinho, aleluia, que todos, aleluia, podem aprender. Porque Deus, Ele, aleluia, Ele é santo, Ele é fiel. E Ele quer que nós venhamos adorá-lo, a exaltá-lo. Ainda que você não saiba o que dizer, muitas das vezes você pode pensar, mas eu não sei louvar, eu não sei adorar. Sabe sim, é só você dar glória, é só você exaltar, é só você dizer que Ele é lindo, é só você dizer que Ele é santo. Aleluia, que ali o Pai, Ele já vai estar recebendo. E foi para isso que Ele me criou, foi para isso que Ele te criou. A Bíblia diz que tudo aqui, aleluia, está a serviço do Senhor. E é por isso que eu vim te convidar. Louvado seja Deus para compartilhar uma palavra que Deus, Ele colocou no meu coração. Para que assim, aleluia, os céus, Ele venha a se mover na minha vida e na sua. Tenha certeza que tudo quanto, aleluia, Ele faz é bom. E tudo, aleluia, que Ele tem para mim e para você, está tudo no seu controle. Ele não perde a direção, Ele não perde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o controle da minha e da sua vida. Por isso eu quero te exaltar, eu quero bendizer, eu quero louvar o nome santo de Jesus, porque até aqui me sustentou e te sustentou o Senhor. Até aqui me ajudou e te ajudou o Senhor, eu creio que continuará ajudando. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, que os céus te abençoe, que você ouça a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tudo que nós temos é a palavra do Senhor, né? Este canal, ele foi pregado aqui para que vidas possam ouvir uma palavra, aquilo que Deus, ele
coloca no meu coração. Então seja muito bem-vindo, você que é novo por aqui, né? Você que já faz parte aqui da nossa família. Deus continue abençoando a sua vida, continue te fortalecendo e continue, louvado seja Deus, te sustentando. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? E nós devemos ter de bom ânimo. O bom ânimo é algo que requer de mim, de você, um esforço. Não é fácil você estar animado quando você tem uma situação, quando você tem algo que te preocupa, mas quando você tem Jesus, a presença do Espírito Santo vai te trazer o ânimo e a graça que você precisa para permanecer animado. A graça do Senhor, que é o favor imerecido, ela traz para mim e para você esse ânimo. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Está lá no livro de Filipenses, capítulo de número 4. E os céus ele vai se mover e ele vai falar grandemente comigo e com você. Eu tenho certeza que Deus, ele já usou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das coisas aqui da terra para falar contigo. Muitas das vezes nós estamos despercebidos ou desligados, mas os céus, eles sempre têm uma forma de falar comigo e com você. A Bíblia diz que quando Deus ele foi falar com Moisés, ele falou por meio de uma sarça. Era uma planta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que dava no deserto. E a Bíblia diz que então aquela planta pegou fogo, louvado seja Deus, mas a sarça ela não se consumia. Imagine só você ver uma planta pegando fogo e aquela planta não virar cinzas, não virar pó em pleno deserto. Em um local onde o próprio ambiente já é propício, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas algo chamou a atenção de Moisés ali, por quê? Porque apesar dele estar em um ambiente em que era propício das sarças pegarem fogo por conta do calor, a Bíblia diz que o fogo não consumia a sarça. E por algum motivo, louvado seja Deus, Deus ele tem as maneiras de falar comigo e contigo. Muitas das vezes não vai ser da forma como você e eu estamos esperando. Quem sabe, louvado seja Deus, eu estou com a palavra aqui aberta, mas Deus ele está trazendo essa meditação. E eu glorifico a Deus. E antes de nós entrarmos na palavra, Deus, ele quer entregar algo para alguém. E quantas das vezes nós esperamos que Deus ele fale de uma forma e Deus está falando de outra. E talvez a gente está pensando que não é Deus. E Deus ele tem as suas multiformas, aleluia, de falar comigo e de falar com você. É por isso que é necessário nós estarmos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que quando Deus ele fale, nós venhamos a entender que é o Senhor. Eu fico imaginando Moisés olhando para aquela sarça, e a Bíblia vem dizer que a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. Tinha várias maneiras de Deus falar com Moisés? Sim. Mas Deus escolheu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo que acontecia ali naquele ambiente, que era o local onde Moisés estava. Era um ambiente de deserto. Mas Deus está dizendo assim, presta atenção no detalhe. Porque era algo que era, aleluia, era comum acontecer. Né? Uma sarça pegar fogo, mas não era comum a sarça não se consumir. Então você vai ver, louvado seja Deus, que vai parecer comum a forma como Deus ele está falando. Mas vai ter um detalhe que vai fazer toda a diferença. Porque Deus ele é único. Porque Deus ele tem suas maneiras. Deus ele tem as suas formas que não cabe a mim e a você entender. Só cabe a mim e a você. Louvado seja Deus, crer. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Filipenses, capítulo de número 4, que diz assim. Versículo de número 10, nós vamos ler. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, louvado seja Deus, de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco, ou passando necessidade. Versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Paulo fala aqui aos Filipenses. Ele começa no capítulo 4, louvado seja Deus, falando, dando algumas exortações àquele povo. E quando chega no versículo de número 10, ele diz que ele se alegra grandemente no Senhor, porque finalmente, glória ao nome santo, eles renovaram o interesse por Paulo. Ou seja, não era só o interesse na pessoa de Paulo, mas era o interesse no que tinha em Paulo. O interesse de saber, o interesse de ouvir, de aprender acerca do Espírito Santo. E a Bíblia vem dizer aqui, louvado seja Deus, que versículo 11 ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Que é muito fácil eu e você nos adaptarmos com as coisas que são favoráveis, com um local espaçoso. É muito fácil eu e você nos adaptarmos com coisas que me favorecem e te favorecem. Mas diz assim, que Paulo, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Louvado seja Deus, ou seja, ele está dizendo, eu não estou falando do interesse, louvado seja Deus, de vocês na minha pessoa, porque eu estou precisando de algo. Porque a Bíblia diz que Paulo, ele vivia para o ministério, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e era um ministério que ele saía de cidades em cidades, ele percorreu vários locais, e para isso ele precisava, ser mantido. E algumas pessoas contribuíam para que aquele ministério, louvado seja o nome do Senhor Jesus, continuasse na terra. Mas aí a Bíblia diz que Paulo está falando aqui aos Filipenses que ele estava alegre, que ele estava contente de eles estarem, aleluia, preocupados com ele, não pelo fato dele estar necessitado, pois ele diz assim, pois eu aprendi a adaptar-me. Eu aprendi com as situações que me sobreviam. E aí diz assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Então Paulo está dizendo que ele está alegre, não é simplesmente porque as pessoas estão se preocupando com ele, mas estão se preocupando em receber a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que vem da vida de Paulo, o ensinamento que Paulo ele tem. Mas algo, aleluia, vai me instruir e vai te instruir aqui nesse capítulo, porque Paulo ele diz algo que é muito interessante e ele fala assim, que ele aprendeu a adaptar-se a qualquer circunstância. E aí diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E será que eu e você temos aprendido a viver contente em toda e qualquer situação? Será que eu e você temos tido essa fé de nos adaptarmos? Não é de adaptar de aceitação, mas é de adaptar de entender. Você vai entender quando Deus, aleluia, ele chegar de fato, aleluia, aonde ele quer. Será que você temos entendido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a aprender de fato a contentar-se em qualquer situação? Aí ele diz assim, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele vai dizer uma frase que completa o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo que os filipenses aprendam. E ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo, ele está dizendo assim,
Eu aprendi a me adaptar-me. Se eu estiver passando num momento de luta, se eu estiver passando num momento de prova, num momento de escassez, se estiver passando, como ele diz aqui, fome, louvado seja Deus, se estiver passando necessidade. Porque ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E sabe qual foi o segredo que Paulo aprendeu, que eu e você precisamos aprender? Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso de número 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo assim: eu posso ficar contente mesmo quando não vai tudo bem. Eu posso ficar contente mesmo, louvado seja Deus, se eu passar necessidade. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas no Senhor que o fortalece. Ele está querendo dizer para aquele povo, louvado seja Deus, que Ele pode superar. Porque Ele sabe o que é estar em um ambiente que falta, mas Ele sabe também o que é ter fartura. E tanto em um ambiente quanto no outro, Ele pode tudo. Por quê? Porque é Deus que o fortalece. O que está dando força, louvado seja Deus, a Paulo, não é o ter muito, não é o ter pouco, mas é a presença do Senhor Jesus. E ele fala aqui: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim. De fato, vocês se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, ele diz assim. E por que ele diz isso? Uma pessoa que estava vivendo para a obra, uma pessoa que andava de cidade em cidade, uma pessoa, louvado seja Deus, que deixou a sua própria vida para cumprir o ministério de Cristo. Mas ele diz assim: eu não falo isso por eu estar necessitado. Aí ele diz: não estou dizendo isso por estar necessitado, pois aprendi a adaptar-me. E muitas das vezes eu e você vamos precisar nos adaptar com situações. E aqui eu quero trazer alguns contextos, algumas palavras que possa ser que você não esteja entendendo. Que muitas das vezes a adaptação que Deus ele tem para mim, para você, vai parecer que está fugindo do controle. A Bíblia vem dizer que certa vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Daniel precisou se adaptar na Babilônia. Mas Daniel era alguém que estava acostumado a viver em Jerusalém, a viver em uma terra que adorava o único e verdadeiro Deus vivo. Aí a Bíblia vem dizer que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, permite o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadir e sitiar Jerusalém. A Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, algumas pessoas foram levados cativos e começaram a viver na Babilônia. Daniel ele teve que se adaptar àquele local, louvado seja Deus, mas Daniel ele pegou, aleluia, essa palavra que está no versículo de número 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ainda que eu esteja na Babilônia, ainda que eu não esteja em Jerusalém, o Senhor é comigo. E o que Paulo estava querendo explicar para aquele povo é: ainda que eu esteja passando necessidade, ainda que eu esteja passando luta, ainda louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu esteja passando fome, tendo muito ou tendo pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque não importa se eu estou no alto, não importa se eu estou no baixo, não importa se eu estou passando uma dificuldade ou uma necessidade, eu preciso aprender a me adaptar e a entender que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim: muitas das vezes você vai precisar se adaptar. Se adaptar ao que é a situação. Não é que você vai aceitar aquilo. Você vai continuar orando. Mas quando você chega em um determinado ambiente, é necessário você adaptar-se. É necessário você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. Paulo estava dizendo: eu sei o que é ter fartura, mas eu sei também o que é passar necessidade. Mas nada disso, aleluia, me impede de crer que eu posso tudo. Ou seja, eu posso continuar de pé mesmo na batalha. Eu posso continuar forte mesmo na luta. Eu posso continuar pregando ainda, louvado seja Deus, que me falte condições. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus vai dizer para você: essa sua circunstância aí, não deixa, aleluia, não deixa que tudo isso pare você de dizer que você pode tudo no Senhor que te fortalece.
Paulo, ele poderia dizer: eu não posso ir porque eu não estou trabalhando. Eu não posso ir porque eu não tenho recursos, mas ele ia. Ele ia porque ele sabia que Deus ia prover. Ele ia porque ele sabia que quando ele estivesse ali, o Deus que ele servia ia providenciar tudo o que ele necessitasse. Porque a Bíblia vem dizer para mim e para você: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele vai suprir as minhas e as tuas necessidades segundo as suas riquezas. Diz assim, versículo 19, ainda nesse mesmo capítulo. Aí Paulo vai dizer algo que é muito interessante para mim e para você, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias, riquezas em Cristo. Ele está dizendo assim para mim e para você, traduzindo: não se preocupe, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele vai suprir a minha e a sua necessidade. A necessidade de Paulo era de ser mantido, porque a Bíblia vem dizer que Paulo era o missionário do Senhor. Mas ele estava falando para Filipenses, aqui para aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele aprendeu a adaptar-se, oh aleluia, a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E o Espírito Santo quer que eu e você venhamos a viver contente em toda e qualquer situação. Como assim? Viver contente é ter essa declaração nos lábios, de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É não se deixar abater, é não se deixar entristecer. Eu sei, louvado seja Deus, o que é luta. Eu sei o que é batalha. Talvez você esteja olhando daí e você pense: louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai tudo bem e vai para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. E talvez, quem sabe, você imagine que é fácil falar: louvado seja Deus, que é fácil, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ministrar. Mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que pareça que eu não posso, ainda que pareça que eu não tenho, ainda que pareça que eu não vou, Deus está dizendo: você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é: sabe por que você pode? Porque eu vou suprir as tuas necessidades. É por isso que você pode. É por isso que Paulo, ele estava dizendo assim: eu posso todas as coisas. Sabe por quê? Porque mesmo quando ele passou necessidade, mesmo quando ele estava na fartura, louvado seja Deus, era Deus que estava com ele. Ele sabia o que era ser mantido, ele sabia o que era não ter. Ele sabia, louvado seja Deus, o que era navegar e o barco naufragar e Deus dizer: você não vai morrer. Paulo, ele sabia que Deus ia suprir a sua necessidade. Era por isso que ele dizia com toda a convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer essa luta. Eu posso vencer essa batalha. Paulo estava dando exemplos dele mesmo, das coisas que ele viveu. Dele ter passado necessidade, mas ele também ter vivido num momento de fartura. E quem sabe assim, talvez você esteja, louvado seja Deus, com escassez de algo que você já teve abundantemente. A Bíblia vem dizer que certa vez no Egito houve uma fome, mas houve 7 anos de fartura. Aquele povo estava passando por uma necessidade, mas eles já tinham tido muito pão. Paulo está dizendo: eu sei o que é isso. Paulo está dizendo: eu sei o que possivelmente talvez também vocês passem, porque eu também já passei, talvez não na mesma área. E isso acontece comigo e contigo, talvez, louvado seja Deus, a sua escassez seja uma, a minha seja outra. Mas você, louvado seja Deus, também já passou na fartura. E você sabe, louvado seja Deus, que tanto em um momento quanto no outro, você, aleluia, foi abastecido. Porque Deus, ele supriu, aleluia, todas as necessidades de acordo com a grandeza e as riquezas da glória de Cristo. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata.
Ele é o dono de tudo. Foi por isso que Deus, ele trouxe esse louvor. Porque tudo ele fez, tudo ele criou. E Deus vem dizer para você que você pode todas as coisas. Porque é Ele quem te fortalece. E Deus está falando aqui comigo que você pode sim crer. Ainda que a circunstância diga que não. Ainda que pareça, aleluia, que não tem mais solução. Você pode crer. Paulo está dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei o que é cruzar oceanos. Eu sei o que é entrar de cidade em cidade para pregar o evangelho de Deus e ser mantido por Ele e ser abastecido por Ele. Ainda que em alguns momentos teve uma escassez, ainda que em alguns momentos não teve a fartura, ainda que em alguns momentos teve lutas, ainda que em alguns momentos teve tribulação, aleluia. A Bíblia vem dizer que Paulo foi picado por uma cobra. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele foi preso. Mas aí você vai ver um homem que passou por tudo isso falar, louvado seja Deus, depois de ter passado por tantas experiências positivas e experiências que, humanamente falando, seriam experiências negativas. Porque uma pessoa, louvado seja Deus, está em um navio, e o navio, louvado seja Deus, naufraga, e a pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem que nadar. Chegaram em uma praia, a Bíblia vem dizer que depois de ter passado por todo aquele naufrágio, ser picado por uma cobra, alguém que foi preso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que teve que ser apresentado a um oficial poderoso da época. Mas a Bíblia vem dizer que mesmo tendo passado por tudo isso, a Bíblia relata que aquele homem, ele ensina, ele chega em um ambiente e ele fala para os irmãos: eu estou alegre, não porque vocês estão aqui para, aleluia, doar no meu ministério, não porque vocês estão aqui, louvado seja Deus, para fazer parte, mas porque vocês estão aqui para ouvir. E a Bíblia vem dizer que mesmo aquele homem tendo passado por tudo aquilo, ele diz e declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí no versículo de número 19, eu vou ler mais uma vez, que diz assim: o meu Deus, olha que declaração linda, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E eu vim aqui com uma voz do que clama no deserto, para dizer que Deus, ele vai suprir as tuas necessidades, para dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, ele é dono de tudo, que Deus, ele criou todas as coisas, que ele tem todo o controle, que ele tem todo o domínio. Oh, louvado seja Deus, e de acordo com as suas gloriosas riquezas, olha que palavra poderosa, em Cristo Jesus, ele suprirá. Foi por isso que Deus me trouxe aqui neste momento para dizer para você que ele continua sendo o dono dessas grandes riquezas, que ele continua suprindo as necessidades. Mas é preciso você declarar, porque, como Paulo declarou, ainda que o momento não seja um momento glorioso, ainda que o momento seja um momento difícil, você declarar com toda a convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele suprirá as minhas necessidades. Paulo, louvado seja Deus, ele diz assim, que ele aprendeu a adaptar a toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E esse segredo está aqui, que nós podemos tudo nele, porque ele me fortalece. Ou seja, ainda quando Paulo sentia fome, ele era fortalecido pelo Espírito. Quando Paulo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus vem dizer aqui, ou passando necessidade, ou tendo fome, louvado seja Deus, ou em qualquer situação, seja ela qual difícil for, eu tenho Deus que me fortalece. E Deus vem dizer para mim e para você colocar essa declaração nos teus lábios, para você fazer, aleluia, desta frase, deste versículo, um versículo para a sua vida. Eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso levantar, eu posso me erguer, eu posso crer, eu posso confiar, eu posso esperar em Jesus Cristo. Porque eu sei, aí você vai fazer a outra declaração, que Ele suprirá, louvado seja Deus, as minhas necessidades segundo as suas grandes riquezas no nome de Cristo Jesus. Eu quero deixar a paz do Senhor Jesus com essa palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Porque quem estava falando isso não era alguém, louvado seja Deus, que não passou dificuldade, não. Foi alguém que ele relata aqui, ele descreve as experiências que ele teve. Ele passou necessidades, ele passou fome. Ele declara que ele podia tudo, porque era o Senhor quem o fortalecia. E Deus vem dizer para mim e para você que você pode. Por quê? Porque é Ele que vai te fortalecer. É Ele que não vai deixar essa circunstância, louvado seja Deus, fazer com que você não aprenda. Deus, Ele quer que nós venhamos aprender a estar contente em qualquer situação. Estar contente aqui é acreditar que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. É necessário nós fazermos menção da palavra na nossa vida. É necessário nós declararmos a palavra do Senhor sobre nós. E então ela se cumprirá. Eu deixo a paz do Senhor, Deus te abençoe. Um forte abraço em Cristo Jesus. Se você sentiu a palavra do Senhor falar contigo, compartilhe o vídeo para que outras vidas sejam edificadas. Porque a glória aqui é totalmente dele. A Bíblia diz que foi ele quem morreu na cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor para me fortalecer e te fortalecer, e para que você possa tudo nele, porque ele te fortalece. Sabe por que Jesus aguentou a cruz? Porque ele podia tudo no Pai. Sabe por que, louvado seja o nome do Senhor Jesus? Jesus aguentou as afrontas, as calúnias, as perseguições, os levantes. A falta de fé de que realmente ele era o Filho do Deus vivo. Porque ele podia tudo no Pai que o fortalecia. Jesus, ele saía para orar. Jesus, ele estava sempre nos Montes das Oliveiras. Jesus estava sempre, louvado seja Deus, tendo um tempo de comunhão com o Pai. Para que ele não esquecesse que ele podia. E talvez essa palavra é porque você esqueceu. Ou quem sabe as lutas, as tribulações, as coisas como Paulo falou aqui. Que ele aprendeu a adaptar-se, porque, ou seja, está passando por uma situação ruim, está passando por uma situação delicada, adapte-se àquele momento até que ele passe. Não quer dizer que você vai aceitar, mas quer dizer que você vai entender que existe um tempo para tudo. E esse entendimento, louvado seja Deus, vai falar o que está escrito aqui. No livro de Filipenses, que Paulo diz, eu aprendi a contentar-me em qualquer situação, ou seja, se tiver bom, louvado seja Deus, se não tiver, louvado seja Deus também. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero deixar essa palavra para você. Porque quando você declara isso, você vai ver um cumprimento de uma promessa que está no mesmo capítulo, que vem dizer que Deus suprirá as minhas e as suas necessidades segundo as suas grandiosas riquezas no nome de Cristo Jesus. Deus, ele vai suprir. Deus, ele vai trazer aquilo que você precisa. Mas basta que você declare que você pode tudo naquele que te fortalece. E quem te fortalece é o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Te dê um fim de semana abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se sempre que você pode sim, porque você tem alguém que te fortalece, que não te deixa sozinho na hora da batalha. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque ele tinha alguém que o fortalecia. O Espírito Santo de Deus que bradava dentro de Davi dizia, eu sou contigo, não desanime. Sabe por que, louvado seja Deus, Josué conseguiu guiar o povo mesmo depois do seu líder Moisés ter morrido? Porque a Bíblia vem dizer que Deus falou com ele. Aleluia. Seja forte e corajoso. E quando eu e você entendemos que nós podemos tudo nele, nós vamos vencer batalhas e lutas que talvez você nunca pensou que venceria. Porque a força dele te dará a vitória. Deus te abençoe poderosamente.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fico com essa palavra, está lá escrita no livro de Filipenses, capítulo número 4. Nós começamos a ler a partir do verso de número 10. E o Espírito Santo vai continuar ministrando ao teu coração. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz e amém.